Concurso de pessoas, né? Concurso de pessoas é a pluralidade subjetiva do crime, ou seja, a pluralidade de criminosos, né? A doutrina chama o concurso de pessoas também de concursos de agentes ou com delinquência. Ocorre o concurso de pessoas quando ocorre o concurso de pessoas quando duas ou mais pessoas envolvem-se numa infração, né? Duas ou mais pessoas. Como é que funciona a classificação dos crimes quanto ao concurso de pessoas? Quanto ao concurso de pessoas, os crimes podem ser unissubjetivos, né? Unissubjetivos ou de concurso natural ou concurso eventual, plurissubjetivos, também chamado de concurso necessário. Repetindo. Quanto ao concurso de pessoas, os crimes podem ser unissubjetivos ou de concurso eventual ou plurissubjetivo, também chamado de concurso necessário. É preciso ter atenção, né? O que define um do outro não é o número de sujeitos, não é o número de agentes, mas sim a necessidade, né, da participação de duas ou mais sujeitos ativos, né? O crime unissubjetivo é aquele que pode eventualmente ter o concurso de pessoas. Isso significa que os crimes, nos crimes unissubjetivos, ele pode ser praticado por uma pessoa ou praticado por mais pessoas. Um exemplo, o crime de homicídio, né? O crime de homicídio, por exemplo, ele é um crime unissubjetivo. Por que unissubjetivo? Porque ele pode ser praticado por uma pessoa ou por mais pessoas em conjunto, entendeu? Não é um concurso necessário. Não é necessário ter mais de duas pessoas para se praticar o homicídio. Então, é um crime unissubjetivo. Em paralelo, no crime plurissubjetivo, deve-se necessariamente ocorrer por meio de concurso de pessoas. Isso significa que, na configuração do crime, é necessária a participação de dois ou mais agentes, né? Em alguns crimes, aliás, o Código impõe um número específico de agentes. O crime de associação de criminosa, por exemplo, impõe para sua configuração, né, de 3 ou mais agentes, né? Olha o que diz o artigo 288 do Código Penal, né? Diz o quê? Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, né? Crime de associação criminosa, né? Deixa eu ver outro crime aqui também. É o crime de... Também é espécie de crime plurissubjetivo, associação para o tráfico. Associação para o tráfico, né? Da lei, artigo 35 da lei 11.343, que diz o quê? Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput e do parágrafo 1º e 34 desta lei. Os requisitos para o concurso de pessoas, né? Primeiro, pluralidade de agentes. Segundo, unidade delitiva. Terceiro, relevância causal jurídica das condutas. Quarto, vínculo subjetivo entre os agentes ou liame subjetivo psicológico, né? O concurso de pessoas impõe mais de um agente, a existência de 2 ou mais agentes. Além disso, esses agentes precisam estar praticando o mesmo crime, daí porque falam de unidade delitiva, né? Unidade delitiva.
Dentro da conduta dos agentes, é preciso que exista relevância causal jurídica das condutas. Isso significa que as condutas de cada um dos agentes precisa ser relevante penalmente para a consumação do delito, né? Por fim, é preciso existir um vínculo subjetivo entre os agentes. Em outras palavras, é preciso que exista um acordo de vontades entre os agentes, devendo esse liame ser anterior ou concomitante com a prática do crime. Imagine, por exemplo, A e B, por motivos diferentes, pretendem atacar C. A e B não se conhecem e não sabem que ambos querem reciprocamente matar C. A e B sabem que no dia X, o C vai estar sozinho em frente ao portão da casa dele, né? E por coincidência, ambos aparecem no mesmo dia e atiram em C, com a intenção de matar. Imagina também que nesse exemplo, ambas as condutas contribuem para a morte de C, porque C perde bastante sangue em decorrência do disparo da arma de fogo de A e de B, né? De A e de B. Observe que nesse exemplo, o crime de homicídio, né, com pluralidade de agente, com pluralidade de agente, unidade delitiva e relevância causal jurídica das condutas. Contudo, A e B não querem em conjunto matar C, ou seja, não existe entre eles o liame subjetivo, por isso não há concurso de pessoas. Mas o que a gente chama de... Isso aí é o que a gente chama de autoria colateral, né? Para que ocorra o concurso de pessoas, ainda vai ser preciso que o liame subjetivo entre os agentes seja anterior, né? Seja anterior ou concomitante, ou seja, o vínculo subjetivo não pode ser posterior à conduta. Imagina, por exemplo, que A atira e mata B. Então, tem um crime de homicídio. Aí A procura C, o amigo, né? A procura C, o amigo, que, por sua vez, ajuda a se esconder da polícia. Nesse exemplo, não existe o concurso de pessoas no crime de homicídio, porque o vínculo subjetivo ele é posterior à prática do crime. Né? É evidente que C vai praticar o crime de favorecimento, né, pessoal lá do artigo 348 do Código Penal. Né? Ou seja, a ação de C de esconder A, né, foi depois, né, mas tem que ser antes ou no ato, não depois. Todavia, C não será agente do crime de homicídio. E quanto às modalidades de concurso de pessoas? Quanto à modalidade, né? Existem duas modalidades de concurso: coautoria e participação. O coautor ele vai ser o agente principal e o partícipe será o agente acessório, também chamado de agente secundário. A participação poderá ser moral, também chamada de o coautor ele vai ser o agente principal e o partícipe será o agente acessório, também chamado de agente secundário. A participação poderá ser moral, também chamada de participação intelectual, ou também a participação poderá ser material, né? Pode ser material também. A participação moral, por sua vez, ela pode ser por induzimento ou por instigação. Em paralelo, a participação material ocorre por meio de auxílio. Induzir é criar a ideia
que não existia no indivíduo, né? Investigar, por sua vez, é estimular uma ideia pré-existente na cabeça do indivíduo. Em paralelo, prestar auxílio é um ato acessório, é material, imaterial. É importante destacar que o partícipe ele responderá apenas se o agente da conduta principal praticar o crime, ao menos na modalidade tentada. Além disso, não há participação culposa em crime doloso, né? O que eu quero dizer, pessoal? Imagine, por exemplo, que Pedro peça, né, a arma de João para caçar. Mas, na verdade, Pedro quer essa arma para matar Paulo, né? Nessa situação, caso Pedro mate Paulo, é evidente que João não será partícipe do crime de homicídio, né? Há casos em que o induzimento, instigação e o auxílio podem constituir elementos do tipo penal. É o que ocorre, por exemplo, no crime de induzimento, participação e auxílio em suicídio, né? Ou automutilação. Sobre o tema, né, dá uma olhada ao que diz o artigo 122 do Código Penal, né? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Aquele que induz não será partícipe, mas o próprio agente principal do crime, né? É evidente, portanto, que nesse caso, aquele que, por exemplo, induzir, ele não é partícipe, mas ele é o próprio agente principal do crime. Quanto ao conceito de autor, como funciona o conceito de autor? Conceito de autor. Conceito de autor, né? Existe a teoria objetiva formal ou conceito restritivo, teoria objetiva material ou conceito extensivo, teoria subjetiva, conceito subjetivo ou teoria do domínio do fato, conceito objetivo e subjetivo, né? Teoria objetivo formal. Segundo a teoria objetivo formal, o autor é aquele que realiza o núcleo do tipo, né? Núcleo do tipo é o verbo. Pratica o homicídio, por exemplo, aquele que mata. Nessa teoria vai ser partícipe aquele que não realiza o verbo, mas contribui para a realização do crime, né? Teoria objetivo material. Segundo a teoria objetivo material, seriam autores todos aqueles que, de algum modo, contribuem para a prática do crime. O problema é que, segundo essa teoria, não existem partícipe. Partícipe, segundo essa teoria, seriam autores do crime. Por isso, inclusive, a doutrina fala que existe um conceito extensivo, conceito amplo de autor. Não tem como ter partícipe, segundo essa teoria, já que todos aqueles que de modo contribuem para a prática do crime vão ser autores. Teoria subjetiva. Já na teoria subjetiva, o autor é aquele que tem um domínio, que tem um ânimo de autor, ou seja, interesse direto no crime, ao passo que partícipe é aquele que tem ânimos de participar, ele não tem interesse direto no crime. Observe que essa teoria prioriza o elemento subjetivo, o elemento psicológico, motivo pelo qual é chamada de teoria subjetiva ou conceito subjetivo. Por fim, a teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato é aquele, né, que tem o domínio final do fato, né? O autor, então, é aquele que tem o controle absoluto sobre se o crime vai ocorrer, como o crime vai ocorrer, quando o crime vai ocorrer. Por muitos anos, o Brasil adotou a teoria objetivo formal. O problema é a sensação de injustiça gerada diante de crimes
que envolve mandantes. Segundo a teoria objeto formal, aquele que manda praticar o crime não pratica o verbo do tipo penal. Logo, ele não pode ser considerado autor, mas mero partícipe. Na prática, esses indivíduos que mandam eram os maiores responsáveis pelo crime. A teoria do domínio do fato foi acolhida no Brasil pelo STF no julgamento da ação penal 470 do processo do Mensalão, né? A teoria sobre a punibilidade concurso de pessoas. Existem algumas teorias que tentam explicar como autores e partícipes serão punidos no caso concreto, né? Primeiro, existe a teoria unitária ou monista. Segundo, tem a teoria dualista. Terceiro, a teoria pluralista. Segundo a teoria unitária ou monista, autores e partícipes respondem pelo mesmo crime, e essa é a regra adotada pelo nosso Código Penal. Observe o que diz o artigo 29 do Código Penal. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este culminada na medida de sua culpabilidade, né? Portanto, autores e partícipes respondem pelo mesmo crime, podem cada um segundo sua culpabilidade, né? Porém, cada um segundo a sua culpabilidade. Tem a teoria dualista. O que é a teoria dualista? Os autores respondem por um crime e os partícipes por outro crime. Aqui existe um crime para o autor, por exemplo, homicídio, e o crime para o partícipe, que seria participação em homicídio. Porém, o Brasil não adotou essa teoria. Teoria pluralista. Teoria pluralista. A teoria pluralista, por sua vez, defende que cada um dos envolvidos no crime responde por um crime autônomo. Há por isso diversos fatos típicos, ou seja, diversos crimes. Como falei anteriormente, o Brasil adota a teoria monista, moderada, pois admite a aplicação da teoria pluralista. É o que acontece na hipótese do crime de aborto, né? Imagina, por exemplo, que uma gestante procura o clínico de um médico, né, para realizar o aborto com seu consentimento. Nesse caso, a gestante responde por um crime, no artigo 124 do CP, e o médico responde por outro crime, né, que é o artigo 126 do CP, né? Olha o que esses dois artigos falam. Primeiro, artigo 124, provocar aborto em si mesma ou consentir que outro o provoque. E o médico responde pelo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante, né? A gestante responde por o artigo 124 e o médico responde pelo artigo 126. Há aí uma exceção da teoria monista. Cada um responde por tipos penais diversos, ainda que diante da mesma conduta. E o que é a teoria imediata, também chamada de autoria indireta? O indivíduo utiliza terceiro impunível como instrumento, meio para a prática de um determinado crime, né? Existem 4 hipóteses de autoria imediata: a coação moral irresistível, a obediência hierárquica, a obediência hierárquica. O agente utiliza um agente imputável e o erro determinado por terceiro. Na coação moral irresistível, o autor ele utiliza o coagido para a prática do crime, né? É o que ocorre com a família de uma gerente de banco, por exemplo, sequestrada, força que o gerente subtrai valores do banco. O autor responde, nesse caso, pelo crime cometido
pelo gerente, diante da autoria imediata. Obediência hierarquicamente obediência hierárquica, por sua vez, ocorre quando alguém, por uma ordem de uma autoridade superior e de caráter criminoso, na prática, for subordinado, ele é um mero instrumento, né, para a prática do crime. O superior hierárquico responde pelo crime, dada a autoria imediata, né? Também existe a autoria imediata quando o agente utiliza um terceiro inimputável para a prática do crime. Por fim, existe a autoria imediata quando o terceiro provoca o erro do agente. Imagina que João induz a Paulo pegar a mochila em uma escola, subentendendo que a mochila de verdade é sua. Paulo, contudo, está pegando a mochila de terceiro, por isso auxiliando, sem saber, João no crime de furto. Nesse exemplo, João, ele leva Paulo a erro de tipo. Nesse caso, Paulo é o mero instrumento. Paulo é o mero instrumento. E o que é cooperação dolosamente distinta ou desvio subjetivo da conduta? Ocorre essa cooperação dolosamente distinta quando, durante a prática do crime, em concurso de pessoa, um dos agentes opta por praticar crime diverso. Sobre esse tema, o artigo 29, parágrafo 2 do Código Penal fala: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, se-lhe é aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível resultado mais grave, né? Imagina, por exemplo, que A e B, com um acordo de vontade, tendo liame subjetivo, combina que devem agredir C, com a intenção de lesionar. Durante a agressão, contudo, B usa uma faca e mata C. Nesse exemplo, A, ele responde apenas pelo crime de agressão, crime de lesão corporal, exceto se restar comprovado que o crime mais grave praticado por B, homicídio, era previsível. Existindo essa previsibilidade, a pena de A vai ser aumentada até a metade. E como funciona a comunicabilidade das condições pessoais? As condições pessoais de um agente não se comunicam com a de outro agente. E o que dispõe o artigo 30 do Código Penal? É o que dispõe o artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Imagina que A e B, com acordo de vontade, liame subjetivo, combinam que devem agredir C, com a intenção de lesionar. Contudo, A é filho. Contudo, A é filho da vítima. Nesse caso, A, com a condição de filho da vítima, tem um agravante, pois pratica o crime com transcendente. O artigo 61, a linha 2 do CP, essa agravante não alcança B. Entretanto, a circunstância e as condições de caráter pessoal poderão alcançar os demais agentes quando forem elementares do crime. Como isso funciona? Imagina que A, funcionário público, solicita de B, que não é funcionário público, para subtrair bens em repartição pública. A, nesse exemplo, vale-se de sua condição de funcionário público para facilitar a prática do crime de peculado furto. Artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. B, nesse exemplo, não responde por crime de furto, mas sim pelo crime de peculado furto. Com A. Por quê? Pois ser funcionário público é uma elementar do crime de peculado. Trata-se de elementar, pois sem essa condição de ser funcionário público, não há o crime de peculado.
bendiga.